Trabalho Legal está no ar e vai mostrar nesta edição. No último dia 28 foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Operadores de telemarketing estão entre os profissionais que mais sofrem assédio moral. O MPT lançou uma revista em quadrinhos para conscientizar a população sobre o tema. E mais, o trabalho de um brigadista. Olá, está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Em 28 de janeiro foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Para celebrar a data, o MPT lançou a campanha Somos Livres. Avenida Paulista, Centro Financeiro de São Paulo. Um lugar emblemático para o lançamento de uma campanha que fala de trabalho, mas um tipo de trabalho que não deveria mais existir, a escravidão. O lançamento da campanha #Somos Livres aconteceu em 28 de janeiro, data em que se comemora o Dia de Combate ao Trabalho Escravo. A iniciativa, promovida pelo Ministério Público do Trabalho e a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, tem como objetivo alertar sobre a gravidade desse problema no Brasil. O que a gente percebeu com a campanha recém-publicada do Instituto Etos para a ONG Repórter Brasil, que há um desconhecimento do povo brasileiro sobre o que é isso aí, esse grave problema. A população sabe que existe, mas não sabe explicar o que é. Ao mesmo tempo, não tem ideia do que acontece nos grotões do Brasil, nas oficinas de costura, das grandes grifes e por outro lado, trata como trabalho escravo irregularidades trabalhistas de menor porte. Então é muito importante esse esclarecimento. Diversas autoridades de órgãos que atuam para a erradicação do trabalho escravo no país participaram do evento. É muito importante que a sociedade compreenda o que é trabalho escravo e que a definição que hoje está consagrada na lei tem permitido a atuação firme tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário na repressão a esse fenômeno. E essa atuação tem sido muito clara, muito cuidadosa e tem alcançado realmente casos de violação grave da dignidade do ser humano, com o qual nenhum cidadão pode concordar. Então, é uma campanha extremamente oportuna e necessária. A Justiça do Trabalho tem um papel importante nesse aspecto, né? E não vai fugir a essa responsabilidade. Eu acho que todos, nos respectivos âmbitos de atuação, temos que dar o máximo de nós para que possamos, no médio e longo prazo, no mínimo, reduzir essa chaga social. A Organização Internacional do Trabalho tem estimativas globais sobre o trabalho escravo no mundo. Os números impressionam. O mais recente que a gente tem de número de vítimas são 21 milhões, tá, no mundo todo, anualmente. E os lucros que geram com o trabalho escravo, com a exploração das pessoas, é de 150 bilhões de dólares, né? Que eleva ao terceiro crime mais rentável do mundo, segundo a UNODC. Então, são dados preocupantes. A gente percebe um aumento do trabalho escravo no mundo, do trabalho forçado, né? E um aumento também desse lucro. A gente tem que ficar alerta e todos temos que cumprir o nosso papel para erradicá-lo. Quando se fala em trabalho escravo, o projeto de lei do Senado 432 de 2013 é o assunto mais discutido. A medida prevê alterações no artigo 149 do Código Penal, que atualmente considera crime as hipóteses de trabalho forçado, servidão por dívida, jornada exaustiva e condições degradantes. Acontece que o PLS 432 considera somente o trabalho forçado e servidão por dívida, retirando os dois principais elementos que permitem a caracterização de trabalho análogo ao de escravo. O lançamento da campanha já é visando uma pressão em cima dos parlamentares para que essa alteração do conceito de trabalho escravo não aconteça, porque obviamente hoje no mundo moderno o que caracteriza mesmo o trabalho escravo é a condição degradante. Seria um retrocesso muito grande se o conceito retirasse essas duas caracterizações. Praticamente acabaria com a conceituação de trabalho escravo e de uma forma totalmente reprovável, porque seria literalmente esconder o sol com a peneira. Kailash Satyarthi, Prêmio Nobel da Paz em 2014, foi o convidado especial do evento.
O ativista indiano já resgatou mais de 85 mil crianças de redes de trabalho infantil e tráfico de crianças na Índia. Kailash reforçou a importância da campanha e criticou aqueles que utilizam exploração de pessoas como instrumento para o crescimento econômico. Segundo ele, a pobreza é uma consequência da escravidão. Poverty could be the cause of such situations, but the poverty is also consequence of perpetual slavery. Kailash também ressaltou que as leis brasileiras no combate à escravidão são consideradas uma das mais avançadas do mundo e falou sobre a possibilidade de uma mudança na legislação. I congratulate all the people from the labor system here, which have proven that the general perception about slavery in this country was wrong. Um levantamento realizado em 18 procuradorias regionais do trabalho revelou que entre 2012 e 2015, o MPT recebeu 3.672 denúncias. Só no ano passado, foram 95 ações civis ajuizadas. Desde 1995, cerca de 50 mil pessoas foram resgatadas em condições análogas às de escravo em operações de fiscalização. Esses números, eles representam, em primeiro lugar, a maior visibilidade do assunto, porque hoje a população ela tem maior acesso, então isso não significa que tenha aumentado o trabalho escravo, mas que nos tem chegado o trabalho escravo. Antes as pessoas elas tinham muito distante essa questão. Então hoje, com a popularização dos meios de comunicação, a internet e a própria assim, o trabalho em rede dos órgãos de justiça, que hoje os órgãos de justiça eles estão aprendendo a se comunicar e trocar informação. Então hoje faz com que o Estado o Estado seja contemporâneo à infração e que seja um Estado que busque a prevenção e não a reparação. Números recentes divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social mostram que 1.010 trabalhadores foram libertados no Brasil em 2015. Minas Gerais foi o estado com o maior número de resgates, 432 pessoas, seguido pelo Maranhão, com 107, e o Rio de Janeiro, 87 vítimas. Apesar da pouca estrutura dos órgãos de fiscalização, ele tem feito o melhor. Agora, os dados são aí da realidade, 50 mil pessoas, só com essa pouca fiscalização que tem por falta de estrutura, já denota que esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito mesmo, né? É uma questão de defesa dos direitos humanos e o Brasil não pode ficar fora disso. Sempre foi considerado um país vanguardista no combate do trabalho moderno, né, da escravidão moderna. Os setores com maior ocorrência de trabalhadores em situação de escravidão são os da construção civil, agropecuária, extrativismo, confecção de roupas e comércio. Em plena Avenida Paulista, embaixo da marquise do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, uma vitrine com peças a preços convidativos foi instalada como parte da campanha do MPT. Quem passou por ali e teve curiosidade em entrar, ficou surpreso. A instalação Fashion Revolution é um questionamento sobre o trabalho escravo e as condições degradantes a que um trabalhador pode ser submetido numa oficina de confecção. Leva a pessoa a conscientizar, a repensar, mas incomoda também, porque de uma certa maneira você está se olhando no espelho e está perguntando, e eu? No meio disso tudo, e eu? E aí é um convite, faça parte dessa revolução, porque todos somos chamados para ser parte da revolução. Não é um trabalho, eu trabalho escravo, eu não lido com isso. Faz parte desde a sua escolha, da onde você começa, é dali, porque somos os consumidores que vamos ditar o que a gente quer do nosso mundo amanhã. Linda e Clarissa visitaram o espaço e ficaram impressionadas. A partir de agora, elas prometem que nunca mais vão comprar uma peça de roupa da mesma maneira. E é uma decisão que eu tomei, que não vou mais. O difícil é saber, né, da onde que está vindo. É chocante, né, as telas, os vídeos, as informações, né, de saber que tem pessoas que trabalham em condições desumanas e depois em roupas que nós compramos com valores absurdos ou então com valores ínfimos, né, que não valem nada. R$10 uma peça para uma pessoa trabalhar em condições desumanas, né, é chocante. Simples atitudes como a de Linda e da Clarissa são fundamentais para o fim do trabalho escravo no Brasil. Você lembra qual foi o seu pior dia de trabalho?
O ator Wagner Moura lembra qual foi o dele e tem um recado para você aí de casa. Olá, eu sou Wagner Moura e eu já tive dias muito difíceis de trabalho. Dias em que nada deu muito certo, eu trabalhei demais, em que eu fiquei cansado, em que eu fiquei triste, em que eu fiquei frustrado, em que eu não concordei com o que estava acontecendo. Mas sempre, mesmo no meu pior dia de trabalho, eu sempre tive água limpa para beber, eu sempre tive um banheiro decente para usar, eu sempre tive comida, nunca ninguém me bateu, nunca ninguém me obrigou a ficar no meu trabalho sem que eu quisesse. Enfim, eu sempre fui livre. Mas essa, infelizmente, não é uma realidade para muitos brasileiros, para muitos trabalhadores brasileiros. A nossa definição de trabalho escravo no nosso Código Penal comporta 2 pilares muito importantes: trabalho em condição degradante e trabalho em jornada exaustiva. E uns parlamentares do Congresso Nacional querem tirar esses 2 pilares do nosso Código Penal, da nossa definição de trabalho escravo. Não vamos permitir que isso aconteça. Acesse somoslivres.org e diga sim à liberdade e aos direitos humanos. A seguir, operadores de telemarketing estão entre os profissionais que mais sofrem assédio moral. Nos últimos 2 anos, o MPT recebeu cerca de 2.000 denúncias sobre assédio moral no setor de telemarketing. E para chamar a atenção para o problema de uma forma simples e direta, foi lançada uma revista em quadrinhos sobre o tema. A última edição da revista MPT em quadrinhos conta a história da Mariana. A jovem conseguiu o primeiro emprego em uma empresa de telemarketing, mas logo viu o sonho profissional se tornar um pesadelo. Olhando assim, essa é apenas mais uma história de ficção, mas... Infelizmente, a primeira coisa a falar é que essa história não é ficção. Por mais que ela seja absurda, ela é uma história real. E é importante, né? Existe um projeto próprio na Procuradoria Regional da 17ª Região que consegue traduzir e colocar muito bem nos quadrinhos não só esse problema, mas vários outros problemas que afetam a realidade dos nossos trabalhadores. E como eu disse, por não ser ficção, por ser uma história real, né? Apesar dos personagens serem fictícios, demanda uma atuação enérgica, firme e necessária do Ministério Público do Trabalho, que será feita. O lançamento da revista ocorreu na sede do MPT em Brasília e contou com a participação de diversos procuradores do trabalho e representantes dos trabalhadores de call center. O Procurador-Geral do Trabalho destacou a importância da iniciativa. O grande benefício, o grande diferencial dessa revista MPT em quadrinhos é que a gente busca, de uma forma extremamente didática, fácil, informar os trabalhadores, informar a sociedade sobre os problemas que às vezes a sociedade enfrenta, os trabalhadores enfrentam e sequer tem conhecimento. Se nós falarmos em assédio moral estrutural para trabalhadores, provavelmente ninguém vai saber o que é. Mas com certeza vários, quando nós explicarmos, vão se identificar. Vão saber ou enfrentam esse problema. Esta é a 22ª edição da revista MPT em quadrinhos, que já abordou os temas doenças ocupacionais, trabalho infantil e escravo contemporâneo, descontos e contribuições, entre outros. O procurador-chefe do MPT no Espírito Santo, Stanislau Talon, olha com carinho o projeto que ele ajudou a coordenar. A nossa meta é divulgar sempre o conhecimento, então é sempre prazeroso levar esse conhecimento às pessoas. Então a revista é mais um dos temas que nós abordamos, sempre todos ligados ao mundo do trabalho. Esse vai ser um importante material de apoio e possivelmente devem sair novas publicações sobre o mesmo tema. Para o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação do Distrito Federal, é preciso mais políticas públicas para evitar a precarização dos call centers. A questão da precarização do trabalho, né, na área de call center é algo gigantesco. Hoje, no sindicato, uma das maiores demandas que nós temos são da área de teleatendimento, né? E isso vai desde o assédio moral às questões de cumprimento de metas que
que são inatingíveis, né? Nós temos que buscar a questão da regulamentação da profissão e do estabelecimento de um piso nacional. O setor do telemarketing foi alvo de investigações do MPT nos últimos anos. Só em 2014 e 2015, o órgão recebeu cerca de 2.000 denúncias sobre o tema. Um outro dado que também é muito preocupante é que o nível de idade, a idade média dos trabalhadores na área de call center é uma idade média muito baixa. Aqui no Distrito Federal é 23 anos. E nós já temos uma população com afastamentos, decorrentes de depressão, com essa idade, isso é muito preocupante. E por fim, o último dado que é importante é que dessas mais de 2.000 denúncias, praticamente todas se referem a assédio moral. Para intensificar a atuação do MPT no combate ao assédio moral no telemarketing, ocorrerá a atuação conjunta das Coordenadorias Nacionais de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, promoção de igualdade e oportunidade da discriminação no trabalho e combate às fraudes nas relações de emprego. Nós criamos, dentre vários grupos de trabalho, nós criamos um grupo de trabalho para fazer um estudo, a definição, acerca do assédio moral nos telemarketing, ou seja, nas empresas que atendem nos call centers em relação à questão dos telemarketing, para verificar o tipo de assédio ou não em que esses trabalhadores estão submetidos, como exigências exorbitantes de metas, cumprimentos de ordens que são infundadas, o assédio moral e organizacional. A edição da revista MPT em quadrinhos tem distribuição gratuita e pode ser encontrada no site www.mptemquadrinhos.com.br. O Trabalho Legal abre agora espaço para tirar suas dúvidas. Você pergunta, o MPT responde. Gostaria de saber com qual idade uma pessoa poderia trabalhar. A partir dos 14 anos pode trabalhar como aprendiz. A partir dos 16 anos pode trabalhar como empregado, aprendiz, estagiário ou até autônomo. Entretanto, é proibido o trabalho de adolescentes, inclusive dos 16, 17 anos, portanto abaixo dos 18 anos, nas chamadas piores formas de trabalho infantil, que são as atividades insalubres, perigosas, atividades prejudiciais à educação, à formação moral, à saúde e à segurança. Trabalho infantil é crime? Nem todas as atividades realizadas por criança e adolescente constituem crime, mas apenas aquelas que são equiparadas ao trabalho escravo, são análogas à condição de escravo, à exploração sexual, o que envolve atividades ilícitas, como o tráfico, também atividades perigosas, aquelas que põem em risco os chamados maus-tratos. As demais atividades, aquelas que não estão entre as piores formas, não constituem crime. Então, pode ser crime ou não, a depender do tipo de atividade. Como posso denunciar o trabalho infantil ao MPT? O Ministério Público hoje dispõe do processo eletrônico, então qualquer cidadão entra no site do Ministério Público e lá tem toda uma orientação de como ele pode formular essa denúncia. A partir dali já se abre um processo e é feita a investigação dos casos de trabalho infantil. Então o melhor caminho hoje é ir no site do Ministério Público, no campo de denúncias e formular a denúncia, que será aberto o processo de investigação. E você vai ver depois do intervalo o trabalho de um brigadista. Em 1 minuto. O quadro Meu Trabalho de hoje destaca o trabalho de um brigadista. Aliás, um não, 2, que já estão aqui ao meu lado. O Tiago e o Salvatore, que vão apresentar o universo, de um profissional que atua nessa área. Tiago, de onde veio a ideia de se tornar um brigadista? Sim, é uma vontade de ajudar, pois assim, eu já sou formado em enfermagem, gosto da área de estar atuando tanto na parte de primeiros socorros, tanto na parte de combate a incêndio, preventivo, de prevenção, pois também sou técnico de segurança do trabalho. Aí essa área, como eu gosto bastante, aí me adaptei e fiz o curso para estar nessa área. E você, Salvatore, atua na área já há quanto tempo? Já tem 1 ano e 8 meses e me identifiquei muito com a profissão, pois gosto e amo salvar vidas. Agora, Tiago, o que faz um brigadista?
Bom, o brigadista ele toma conta da edificação aqui, tanto na parte preventiva, qualquer sinistro de incêndio ou desabamento, qualquer tipo de ocorrência que tem aqui dentro, estamos aqui aptos para isso. E também na área de primeiros socorros, estamos aqui preparados para qualquer tipo de ocorrência que tiver com algum aluno, ou terceiros, ou funcionários aqui dentro. Geralmente, quais são as primeiras atividades do dia? Bom, quando chegamos, verificamos o livro de ocorrência do plantão passado, verificar o que ocorreu e se tem alguma pendência para o dia que estamos iniciando o nosso plantão. Verificamos os nossos materiais de sala, ver se está tudo correto ao receber o nosso plantão. E depois vamos fazer a nossa primeira ronda, verificando os preventivos, os fixos e os móveis, são os hidrantes e os extintores. E você pode mostrar para a gente agora como é feita essa vistoria? Claro, vamos lá. Vamos ver. Verificamos se o hidrante está em perfeitas condições na parte exterior dele. Verificamos o vidro, se está tudo intacto. Vemos aqui dentro se está com jogo de mangueira, que são duas mangueiras, a chave e o esguicho, que é o esguicho regulável. Esses são os componentes do hidrante. Verificamos também se ele está com a conexão para que a mangueira possa ser encaixada corretamente aqui. Em um caso de incêndio, tem que funcionar, né? Não pode deixar de funcionar em hipótese alguma, né? Tem que funcionar. Além de tudo isso daqui estar funcionando, a nossa caixa, nossas bombas estão funcionando também perfeitamente. Então está tudo pressurizado, se precisou, aqui está tudo certinho para a gente estar combatendo o sinistro. Agora, Salvatore, a vistoria do extintor de incêndio, dos extintores, aliás, aqui da empresa, é feita diariamente, né? Isso mesmo. Esses extintores é feita a inspeção diariamente em todos os plantões, porque é um preventivo móvel e primordial para um combate de princípio de incêndio. Então, esse extintor, essa unidade extintora é de pó químico seco. Ele combate os 3 tipos de incêndio, ou seja, o incêndio A, B e C. A gente olha se ele não está inviolado, eles têm que estar com pino ou trava de segurança e o lacre de segurança. O que a gente observa também no extintor? O manômetro. O manômetro, a gente vê se ele tem pressurização ou não. Nesse caso aqui, ele está no verde, ele está apto para uso, está pressurizado. Se ele estivesse no vermelho, ele já estaria despressurizado e vencido, não poderia ser usado. No caso, essa unidade extintora já são das novas. Nas antigas vinha um tracinho amarelo e branco, que também era apto para uso e era só excesso de pressão. Nesse extintor também tem que ter selo do Inmetro, selo de instrução e o lacre de inviolabilidade. Esse é o papel do extintor. Esse extintor aqui combate que tipo de incêndio? Um extintor ABC? O ABC é para materiais sólidos, inflamáveis e equipamentos energizados. São os 3 tipos de incêndios. Agora, falando em inflamável, vocês tomam conta aqui, né, Tiago, também da questão do gás, né? A gente toma conta da central de GLP, que fica na área externa. Controlamos lá a questão de abrir e fechar. Verificamos a tubulação para ver se não tem nenhum vazamento. E quando termina de ser utilizado, a gente queima todo o gás para que não fique nada na tubulação e não tenha nenhum risco de vazamento. Vistoriar equipamentos de gás, tanto comerciais quanto doméstico, é muito importante, né, Tiago? Isso, é muito importante. Fazer a vistoria tanto dentro de casa, tanto dentro da empresa, é muito importante para que não ocorra nenhum tipo de sinistro, porque pode ocorrer um vazamento mesmo pequeno, mas dependendo do tempo que esse vazamento esteja ocorrendo ali, o problema pode ser grande. E aqui vocês são responsáveis por 3 cilindros gigantescos, né, de gás que o Salvatore vai mostrar para a gente aqui agora. Exatamente. Temos esses 3 cilindros aqui que alimentam a gastronomia e alimentam também as salas os laboratórios de química. Que nós verificamos tanto todos os cilindros, a tubulação externa, quanto a interna. E geralmente, como é feita essa vistoria aqui na faculdade onde você trabalha? Bom, chegamos aqui, a central ela fica fechada, só o pessoal da brigada tem a questão da chave. Então chegamos ao local, verificamos se a tubulação está ok, vemos os registros, se o registro está fechado, que no momento ele está fechado, porque não está tendo aula, não está tendo nada. Daqui vamos para a sala da gastronomia, para os laboratórios de química, ver também se os registros estão fechados. Quando tem aula, a gente abre aqui embaixo, abre os registros lá nas salas e após as aulas a gente chega, queima todo o gás da tubulação para que não tenha nenhum perigo de algum vazamento que a gente não veja no período que vai estar as salas todas fechadas.
É nesta sala que acontecem os atendimentos aqui na faculdade, onde o Salvatore e o Tiago trabalham. E que tipo de atendimento é realizado aqui, Salvatore? Então, aqui são realizados atendimentos desde uma simples cefaleia até uma parada cardiorrespiratória. E aqui, por sinal, temos vários equipamentos utilizados no nosso dia a dia, dependendo da situação do sinistro ou não. Ou seja, essa daqui é a nossa bolsa de primeiros socorros, onde temos um reanimador manual em caso de parada respiratória. Temos ataduras em caso de fraturas, esparadrapos, band-aids, uma manta térmica. E a gente também utiliza essas talas para casos de fraturas. Além do mais, temos outros equipamentos como o DEA, ou também conhecido como desfibrilador externo automático, usados em casos de parada cardiorrespiratória. Certo? Esse equipamento, apesar de ser de fácil manuseio, mas tem que ter um curso para estar apto para usar. Agora, é uma profissão cheia de desafios, né, Tiago? Exatamente. Temos vários desafios na nossa profissão, porque não sabemos o tipo de atendimento que nos espera durante o nosso plantão. A profissão de brigadista não pode ser exercida sem formação, né, Salvatore? Exatamente. São feitos cursos específicos durante 3 meses. No caso, eu tenho um curso de brigadista, socorrista, tenho um salvamento em altura e tenho o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Quando trabalhamos com vidas humanas, todo cuidado é pouco. Então, quanto mais conhecimento você tem, a probabilidade de salvar aquela vida é sempre maior. Qual o salário médio no mercado hoje? O piso salarial de um brigadista hoje é em torno de R$ 1.800. E a carga horária? 12 por 36 é a carga horária do brigadista. O pessoal que está assistindo a gente agora e deseja embarcar nessa profissão, o que você recomenda, o que você tem a dizer? Bom, se gosta da área, se gosta de lidar com vidas, e gosta de um pouco de adrenalina ou muita adrenalina, dependendo do dia do seu serviço ali, pode vir, será bem-vindo à profissão. E se especialize bastante, não só dentro de sala de aula, mas fora, procure cursos, procure aulas, para estar se especializando bastante. É uma profissão gratificante, né? Salvar uma vida humana, salvar um ser humano, não tem preço, não tem salário que pague. E você aí, gostou de conhecer um pouco da rotina dos brigadistas? Pois é, se você tiver alguma sugestão de reportagem, é só enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição do Trabalho Legal fica por aqui. Até a próxima!